E a cada dia fica mais evidente, meus amigos, que nunca foi aí por defender o direito, né, das pessoas menos privilegiadas. Veja bem como são hipócritas. O marido de Andréa Saad, André Rizek, costuma dar opinião de absolutamente tudo fora do esporte. Não que ele não tenha o direito, tem todo o direito. Só que o fato que aconteceu nessa semana desnudou quanto de hipocrisia esses personagens têm. Quando é contra Bolsonaro, eles são os primeiros a se manifestar nas redes sociais. Quando qualquer coisa, né, que a sociedade brasileira, em sua maioria, né, apoia o presidente Bolsonaro, apoia, né, as políticas que ele implementou, esses personagens sempre vão contra. Agora as pessoas estão cobrando aí de André Rizek, maridão aí de Andréa Saad, porque ele está tão caladinho, tão quietinho devido a todas essas polêmicas que saiu de Gilmar Mendes, da CBF, dos jornalistas afastados. Tá todo mundo procurando o arregão. Nessas horas, né? Imagina que ele vai ter coragem de criticar o presidente da CBF e o risco de não mais poder, né, cobrir os jogos da seleção, cobrir os jogos do Campeonato Brasileiro. Vou mostrar tudo aqui, a reação. Olha, passou uma vergonha danada, tá calado, sumiu, evaporou. Vou mostrar tudo aqui, vai compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, tem notícia e informação boa aqui para Dedéu. Olha aqui a internet manifestando, torcedores do Brasil inteiro. Esse senhor que adora emitir opiniões cobrando clubes sobre ditadura de 64, né? Segue calado após 6 jornalistas da ESPN serem afastados e criticar a CBF. Ali, ó, olha a cara do bonachão. O jornalista está desaparecido. Como são as coisas, né? E olha aqui o pessoal falando. E nem viveu o regime militar, não é, Rizek? Essa é a hora de falar e saber e ganhar o respeito do telespectador. Isso aqui tá pouco se lixando para direito de telespectador. Ele quer saber dos direitos dele. Isso aí é um fato, né? Olha aqui o pessoal. Bem feito, ESPN. Eles sempre atacaram o presidente Bolsonaro, dizendo que ele era fascista e outras coisas. Aquela turminha do Trajano que está lá na ESPN. Porém, ele nunca perseguiu ou censurou nenhuma mídia ou emissora de TV. Agora, quem sabe eles acordam e deixam de apoiar bandidos e corruptos. Vamos lembrar que, né, esses personagens jamais vão deixar de militar politicamente, que isso aí traz renda pro bolso deles. Olha o outro aqui, deram um aval a um ministro totalmente politizado. Aplaudiram quando lhes era um benéfico e partidário. Agora todo mundo está, né, se encrencando. Enfim, esse país está uma zona, mas hoje está bem pior. Todo mundo. O comentarista, né, acabou falando a respeito, né, dessa situação toda. Ó, sabe por que a grande parte da imprensa está caladinha quanto à censura da ESPN? Porque quem manda na CBF, olha o pessoal comentando aqui, é Gilmar Mendes. Criaram um monstro da censura e agora não consegue controlar. Até o PVC. Vamos ver aqui, ó. A ação direta de inconstitucionalidade do PCdoB caiu nas mãos de Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes é sócio do Instituto de Ensino e Desenvolvimento, o IDC, que assinou um documento de parceria com o Edinaldo Rodrigues, da CBF, para que a CBF Academy tivesse mais alcance através do IDP. E um dos sócios do IDP é Gilmar Mendes. Então, o que devia acontecer? Ele devia se colocar como impedido de votar. Mas não, ele acatou a ação direta de inconstitucionalidade do PCdoB, passou a PGR e a PGR devolveu avalizando, entendendo que o TJ do Rio não tinha legitimidade, não tinha apoio constitucional para interferir numa entidade esportiva. Eles falam do caso Gilmar Mendes,
né, a respeito dessa parceria entre Gilmar, CBF. Gente, isso é absurdo. Só que o Gilmar Mendes é suspeito para tomar essa decisão, porque o IDP é parte da sua sociedade e do seu filho. Então, é uma vergonha. Uma vergonha. O Gilmar Mendes vai levar isso, ele assinou o retorno do Reginaldo de forma liminar, e o Reginaldo Rodrigues não tem respaldo, então ele pode cair rapidamente, porque não tem respaldo das federações mais. Pode cair e convocar uma nova eleição. Mas o Gilmar Mendes, por outro lado, pode deitar nessa decisão e só mudar essa decisão daqui a 2 anos, depois do final do mandato do Reginaldo. E ele está sob suspeição, porque o IDP assinou uma parceria com a CBF na gestão de Reginaldo Rodrigues. Vejam que eles não falam a respeito dos jornalistas afastados, estão falando aí na situação de Gilmar Mendes, o PVC, que costuma ser uma pessoa bem direta e honesta nos comentários esportivos, né? E tudo isso é muito estranho, né, meus amigos? As pessoas não podem nem se manifestar da maneira que precisavam. Imagina, você ter o ministro da CBF, o ministro do Supremo, com parcerias aí com a CBF, decisões que beneficiam o presidente da CBF, e é esse o medo desses jornalistas terem falado sobre essa matéria aqui da Piauí. A caneta amiga de Gilmar Mendes, instituto na qual o ministro é sócio, fechou o contrato milionário com a CBF. Meses depois, Gilmar deu uma liminar que salvou o mandato do presidente da confederação. E ontem ele estava, né, numa palestra falando a respeito da Lava Jato, comparando a Lava Jato com o PCC. Tem cabimento um negócio desse? A passagem de Dinaldo Rodrigues pela CBF tem sido uma sucessão de tumultos. O Cartola assumiu a presidência da entidade de forma indireta em 2021, depois de seu antecessor Rogério Caboclo, que foi afastado por assediar moral e sexualmente uma funcionária. Rodrigues ficou no cargo até março do ano seguinte, quando se reelegeu presidente. Mas em dezembro de 2023 foi ele próprio afastado por decisão do TJ do Rio de Janeiro, que apontou irregularidades no processo eleitoral. Isso no futebol brasileiro. Mas o que nos mais intriga é que todo mundo está cobrando esses globais. Eles falam de tudo referente ao esporte. Por que eles não estão falando a respeito desse caso aqui? Né? Principalmente esse cidadão aqui, esse senhor que adora omitir opiniões cobrando clubes e cobra o ditador de 64, segue calado, com vários jornalistas sendo afastados. Eu entrei aqui na rede social dele para ver se tinha algum recado, alguma manifestação, ele falando alguma coisa, seria importante a opinião dele. Não tem absolutamente nada falando dos jornalistas afastados. Justamente ele, o justiceiro de Tupinambá. Aí eu entrei no primeiro comentário aqui dele, né? Na primeira página, postagem dele aqui nas redes sociais. Tá todo mundo cobrando. E sobre a decisão da ESPN de afastar seus colegas? Caladinho, eles passarão? E sobre a ESPN, bulhufas, kkk. Oi, Edinaldo, o que posso twittar hoje, o pessoal zombando? O Gil Diniz já chamou ele de arregão. Por que você não abre seu coração e tenho certeza que ele vai te tratar bem como um jornalista para fazer uma entrevista, o pessoal cobrando uma entrevista dele. Leão contra ditadores dos anos 60, maioria falecidos. Gatinho contra a censura dos próprios colegas. É desse jeito. O cara que adora opinar sobre tudo que sai a respeito aí, né, de militância política, ele sempre tá lá no meio defendendo com unhas e dentes, não, injustiça, tal. O marido de Andréa Sade. A verdade, meus amigos, que nunca esses elementos, né, mostraram e expuseram não só que isso não é só hipocrisia. Desculpa aí o termo, mas é um mau caratismo mesmo. Porque imagina, vamos pôr aqui, se esses jornalistas afastados tivesse algum vínculo aí com o presidente Bolsonaro. Eles estariam tripudiando aí, ó, exaltando,
né, a própria emissora e detonando o bolsonarismo. Mas assim, esses jornalistas todos afastados aí, basicamente lulista, muitos que fizeram o L, eles todos caladinhos. Porque se de repente um sujeito como esse critica Gilmar Mendes, vai dar razão a tudo que a gente está expondo aqui há anos. E vai pegar mal demais para eles, né? São tão tigrões, leões, para poder defender esses personagens e são uns gatinhos quando injustiça de verdade acontece com seus próprios aliados. Vejam que essas pessoas têm um nível de covardia tão grande, que nem colegas de profissão, pessoas próximas a eles, que eles se encontram sempre, quando tem um evento esportivo e tal, nem assim esses personagens têm coragem de defender o próprio amigo. E a coisa tá esquisita já há muito tempo. Olha isso aqui. CBF contrata ex-ministra do TSE como advogada. Valor da causa, 10 milhões de reais. Ela assumiu no dia 12 de janeiro, vai cuidar de 3 causas em Brasília. Cláudia já recebeu 5 milhões à vista, os outros 5 milhões serão pagos em 10 prestações de 500 mil reais. Tá tudo bem aí, ó. Tudo bem. Fala aqui, né? Amostradinho. Agora, se ele não comentou, muito menos André Assad, né? Porque as pessoas querem saber. A Andréa tem contato direto com ministros, por que ela não dá uma mensagem ali? Gilmar, o que aconteceu nessa história? É verídico o fato que essa entidade IDP recebeu o patrocínio milionário da CBF? O que o ministro ia falar? Gente, é surreal o que a gente está assistindo aqui no país. Mais surreal ainda são esses cara pálidos aí, ó. Os paladinos da moral e tudo mais, que não representa absolutamente nada. O povo tudo cobrando aqui, ó. Tudo cobrando. Sempre falando de regime militar, de censura no regime militar, Bolsonaro censura, bolsonaristas maléficos, os piores. E o cara não defende nem os colegas de profissão, nem aquelas pessoas que são próximas a ele. Imagina, grau de covardia gigantesco. Tá aí, maridão do André Assad. Fala agora. Medinho, né? De ser cancelado pelos próprios elementos que ele ajudou a criar. Fica feio demais, né? Compartilhe esse vídeo, meus amigos, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!